É com muito prazer que eu tenho a tua participação, que nós temos a tua participação aqui, né, na Hora da Ciência, e é sempre muito bom rever, né, os nossos ex-alunos, que a gente ajudou um pouquinho, né, a traçar, né, pelo menos o iniciozinho da caminhada de vocês e ver onde vocês chegaram, né, mesmo o discurso que eu tenho da SAI, eu tenho contigo, e eu tenho vocês, assim, um carinho muito grande, né, e então, segue o baile, agora é tudo contigo, e quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, daí, não sei se tu prefere que faça depois ou no meio, aí fica tudo contigo. Não, Certo? pode ser ao longo da apresentação, é só dar um toque aí que a gente faz uma conversa no meio da apresentação, não precisa ser ao final, não, tá? Tá ótimo, então. Então, segue o baile, tudo contigo. Tá bom. Fernando, obrigado aos demais organizadores da Hora da Ciência, né? Como eu falei anteriormente, fico muito feliz pela oportunidade e convite de falar sobre ciência agora, nesse momento, que parece ser ainda mais importante, né, falar publicamente sobre ciência, dado o momento delicado, né, que a humanidade está passando. Então, o que eu propus para essa conversa é conversar sobre o que acontece a partir do momento que a gente elabora uma pergunta científica e entra num território desconhecido, né? É como essa imagem sugere. Claro, usando como plano de fundo a minha área de especialidade, que é comunicação animal. Bem? Bem, então, o que eu preparei para essa conversa é, na verdade, uma reflexão sobre o que eu chamo de jornada, né, do cientista. Para começo de história, para se iniciar uma jornada de pesquisa é necessário assumir, né, que a gente tem desconhecimento sobre uma questão de interesse, ignorância mesmo sobre algo que nos motiva, né? Na outra ponta, no outro extremo, a gente vai ter o conhecimento gerado, ou seja, se essa pergunta for motivante o suficiente para a gente vai fazer o possível para traçar um trajeto e chegar até a resposta dela, né? Só que, inevitavelmente, essa jornada é como se lá no final, depois de gerar o conhecimento para responder essa questão específica, é como se a gente fosse catapultado novamente lá para o começo, né? Só que agora pensando em outras perguntas que surgiram a partir do que a gente descobriu. Então, a jornada é essa. Pode ser um ciclo, pode ser entendido como um ciclo, sim, né? Porque a gente volta lá para a pergunta de novo. Só que essa pergunta, ela vai ser nova, vai ser diferente, né? Então, a gente pode dizer que ao longo da carreira de pesquisa, a gente faz várias jornadas, mas sempre sendo, ao final, catapultado novamente a um estado de desconhecimento. Isso é bem interessante. E para ilustrar isso, essa jornada, né, para dar um exemplo de como isso acontece na vida real, eu vou contar a história sobre uma jornada que eu percorri para responder perguntas sobre função de sinais nas brigas entre machos de uma espécie de rã e na atração de fêmeas. Toda jornada, então, ela vai ter um começo. A minha começa lá em 2009, que talvez seja um daqueles momentos em que a gente possa dizer que foi estar no lugar certo, na hora certa, né? Porque eu estava no Parque Estadual do Turvo, no noroeste do Rio Grande do Sul, fazendo campo com outra equipe e, ao mesmo tempo, pensando, né, em perguntas para que eu pudesse desenvolver o meu projeto de mestrado. E nesse meio tempo,
eu acabei encontrando essa espécie que ocorre nos riachos lá do Parque Salvador do Turvo, vamos chamá-la aqui de Rosinha das Pedras, né? E isso foi determinante, assim, porque a partir de então eu comecei a estudar uma série de coisas a respeito da ecologia, comportamento, comunicação dessa espécie, incluindo a descrição dos cantos que a espécie utiliza. Eu descobri que existe um canto de anúncio, um canto agressivo, que são os mais comuns. Eles foram descritos naquela época. Depois, já no doutorado, eu investiguei um pouquinho mais como que ocorre a comunicação acústica na espécie e descobri que nem todas as notas do canto de anúncio dessa espécie é facilmente detectável no ambiente, porque é um ambiente ruidoso. Tá? Isso quer dizer que existe um certo mascaramento do canto dos machos. Então, é possível que um receptor não escute muito bem o canto inteiro, especialmente se ele estiver muito longe do indivíduo que está vocalizando, né? E, além disso, descobri que essa espécie utiliza o que a gente chama de comunicação visual, que é relativamente comum em anfíbios que são diurnos e habitam riachos, como essa espécie. Então, além de cantar, esses caras aí, que são os machos que fazem isso, né, que cantam, eles também utilizam sinais visuais, que são movimentos dos membros, um tchauzinho, né, movimentos posturais. E, além disso, a partir desse momento, eu comecei a ficar interessado na associação entre cantos e sinais visuais, né? Será que a associação entre canto e sinal visual gera uma resposta diferente do receptor do que só o canto ou só o sinal visual? Então, foi a partir daí que eu comecei a me interessar bastante no que a gente chama de comunicação multimodal, né? Fiquei, de fato, me perguntando de forma multimodal, como um italiano, né? O que é isso, né? Mas como, né? E eu acabei o doutorado em 2014 e já vinha conversando desde 2013, mais ou menos, com o Glauco Machado, que ele é um professor da ecologia da USP. Ele é o pesquisador principal do GESPOT, Laboratório de Ecologia Comportamental, e com ele eu elaborei um projeto de pós-doutorado que se iniciou em 2016, né, em que foi de fato para testar, o objetivo de fato era testar a função desses displays multimodais e se esses displays multimodais sofrem algum efeito do ambiente, como do ruído, da luminosidade, e se eles exercem algum efeito na reprodução, no sucesso reprodutivo dos indivíduos que utilizam sinais multimodais, né? Então, dentro das 3 linhas que o laboratório do Glauco trabalha, a minha está inserida na seleção sexual, né? Então, o que a gente vai falar aqui hoje, para já antecipar o corpo teórico em que esse projeto está inserido, a gente vai falar de dois tipos de seleção sexual, que é a que ocorre quando indivíduos de um mesmo sexo, geralmente os machos, vão competir para ter acesso a indivíduos do sexo oposto. Eles podem competir diretamente pelo indivíduo do sexo oposto ou podem estar competindo por recursos que dão acesso às fêmeas, por exemplo. E o segundo tipo de seleção sexual que está que tem a ver com esse trabalho também é a escolha do parceiro, que geralmente quem faz é a fêmea, né? Certo. Então, o começo da jornada foi esse, né? Vamos falar agora um pouquinho da teoria por trás da comunicação animal. Já é muito bem estabelecido que os sinais animais eles têm custos, né? Vamos, por exemplo, examinar essas figuras aqui. A gente tem ali um pavão com uma cauda super exuberante, né? A produção dessa estrutura vai ter um grande custo energético, né? Não tem como produzir estruturas assim sem ter custo energético. A mesma coisa essas garras, né? Os quelípodos dos crustáceos,
existe um custo associado à produção dessas estruturas, especialmente também porque elas podem ser arrancadas durante as brigas, né, e essa estrutura vai ter que ser regenerada. Então, a produção das estruturas que sinalizam, nesse processo está implícito um custo energético. A manutenção das estruturas também, né, não é barato em termos energéticos para um pavão ou esse caranguejo manter essa estrutura pesada, né? E além disso, essa estrutura também, como exemplificando aqui no caso do pavão, da cauda dele, torna esse indivíduo muito vulnerável, muito exposto a predadores, né? Então a gente tem aqui um custo associado à predação também. E a própria emissão do sinal, né, quando o sinal não é assim permanente, como uma cauda que está sempre à vista, nós vamos pensar agora no sapo que está cantando, a emissão dos cantos tem um custo energético, né? Em anfíbios, por exemplo, os anfíbios estão entre a atividade de canto dos anfíbios está entre as atividades que mais tem custo entre os vertebrados, né? Um custo energético para a produção de canto. E a própria emissão do sinal pode tornar o sinalizador mais vulnerável à predação ou ao parasitismo. Uma coisa interessante aqui é que, se existem esses custos associados à produção, manutenção e emissão, a gente pode, de certa forma, intuitivo, pensar que apenas indivíduos que estão em bom estado de condição serão capazes de pagar esses custos, né? Então, é como se esse pavão aí tivesse um certificado, assim, do quão bom ele é, né? Tem um certificado aqui, eu consigo ostentar essa cauda, eu sou bom, eu tenho energia, provavelmente tenho um sistema imune que é bom, né? Isso quer dizer o quê? Qual que é a implicação disso? Que os sinais, eles podem demonstrar características confiáveis, honestas da qualidade dos indivíduos que sinalizam, tá? Só que a comunicação, ela nunca é perfeita. A comunicação, ela é afetada de diversas formas. Uma das mais notáveis é o ruído ambiente, né, que vai atrapalhar, vai degradar, mascarar o sinal à medida que ele é transmitido. Independente do tipo de ambiente, pode ser um ruído de cidade, um ruído de chuva, um ruído de insetos, um ruído de riacho, né? A variabilidade na capacidade que eu tenho de sinalizar também pode introduzir ruído na comunicação. Eu posso ser um sinalizador imperfeito, né? Da mesma forma, eu posso ser um receptor imperfeito, que tenho ruídos internos que fazem com que eu não consiga receber um sinal de forma perfeita, né? E esse ruído interno, por exemplo, pode ser uma variação na sua capacidade de atenção mesmo, ou na sua preferência, né? Então, tudo isso para chamar a atenção para o fato de que a comunicação nunca é perfeita, tá? Só que existe uma forma de comunicação chamada comunicação multimodal, já antecipei para vocês o que é, né? Mas retomando, a comunicação multimodal, ela ocorre quando existe a emissão de 2 ou mais sinais que são emitidos e interpretados por mais de uma modalidade sensorial. Então, isso que eu estou fazendo aqui é comunicação multimodal. Eu estou emitindo fala, um sinal acústico, e sinais visuais, né? Mais de um sinal, duas modalidades de sinais, e vocês estão fazendo o mesmo, estão recebendo esse input do meu sinal multimodal através de 2 modalidades sensoriais. E se sabe que essa forma de comunicação ela é bastante eficiente para, por exemplo, informar de forma melhor o conteúdo de um sinal. Vamos pegar o exemplo aqui desse passarinho, em que a gente tem aqui à esquerda um macho cantando, só que ele não está só cantando aqui, tá? O bico dele, a coloração do bico também está informando alguma coisa para a fêmea.
Tá? Então, ele está emitindo aqui um sinal multimodal, que é o canto e a cor do seu bico. A fêmea está avaliando essas duas coisas. E se houver uma relação entre o canto e a cor do bico com condições, características de qualidade desse passarinho que está cantando, a fêmea pode se beneficiar de integrar esses dois sinais em um só, à medida que ela entende melhor o conteúdo que esses sinais estão transmitindo. Ou seja, ela pode, por exemplo, ter uma avaliação melhor da condição geral desse macho, de saúde do macho. Lembrando que uma das formas de seleção sexual que eu mencionei antes é a escolha de parceiro, né? Então, nesse caso, é o que essa fêmea está fazendo aqui. Uma segunda vantagem da comunicação multimodal é que os sinais multimodais podem melhorar a eficácia da transmissão do sinal no ambiente. Agora, para exemplificar isso, vamos esquecer conteúdo, tá? A gente está falando agora só na eficácia de transmissão no ambiente, independentemente daquilo que o sinal transmite, né? Vamos tomar como exemplo aqui um anfíbio que vocaliza numa agregação reprodutiva. Tem muitos machos vocalizando junto com ele, e esses machos estão vocalizando para atrair fêmeas que vão se aproximar dessa poça do corpo d'água, onde os anfíbios estão vocalizando, os machos estão vocalizando, para selecionar esses machos, escolher os machos. Se sabe, em algumas espécies de anfíbios, que o canto ele tem uma função de longa distância para atrair as fêmeas para os corpos reprodutivos, os corpos d'água. Quando a fêmea chega no corpo d'água, ela precisa selecionar machos individuais, né? Precisa identificar os machos individuais. E como que ela faz isso? Olhando para o estímulo visual do saco vocal. O sinal multimodal está melhorando a eficácia na transmissão do sinal no ambiente, porque um está dando um sinal de longa distância e outro de curta distância. E, por fim, a gente tem um terceiro tipo de pressão seletiva que pode atuar sobre os sinais, que vai gerar uma interação entre os sinais, de forma que um sinal vai melhorar o outro, né? Existem anfíbios de regiões tropicais que vocalizam e também fazem esses sinais com as pernas, chamados de foot flagging. O que acontece aqui? O indivíduo que está cantando, ele canta para chamar a atenção de um receptor, seja um macho que está em território ou uma fêmea para a qual ele quer chamar atenção. Então, ele canta para que o indivíduo vire para ele. A partir do momento que o receptor virou, ele passa a emitir sinais visuais, os foot flags, né? Isso quer dizer o quê? Que esses dois sinais eles estão atuando em concerto para um melhorar o outro, né? Então aqui a gente tem uma interação entre sinais que também contribui para melhorar a comunicação, já que a gente viu, né, anteriormente que a comunicação nunca é perfeita. Então esse foi assim a teoria na qual eu entrei ali no doutorado, só que eu ainda não tinha testado isso para aquela espécie que eu tinha estudado, né? Eu estudei outras questões. E essa questão ficou na minha cabeça, né? Tipo, a pergunta, qual é a função dos displays multimodais que essa espécie tem? Que eu descrevi, né? Eu descrevi o repertório de displays e se ele era utilizado em interações com machos ou com fêmeas, só que eu não sabia de fato qual era a função, né? Por que os indivíduos estão emitindo isso? Qual é a vantagem, né, de emitir um sinal multimodal em termos de interação com outros machos e de atração de fêmeas? Então, foi essa pergunta que motivou o meu projeto de pós-doutorado lá com o Glauco Machado de São Paulo. E com base nessa pergunta, nós utilizamos uma abordagem que a gente chama de múltiplas hipóteses, ou de hipóteses concorrentes, né? O que a gente fez? Nós pegamos a partir de dois trabalhos muito importantes na literatura, que descrevem, um trabalho teórico, né, que descreve possíveis hipóteses
que podem explicar a função dos sinais multimodais, são cerca de 21 hipóteses. E nós selecionamos 5 dessas que julgamos fazer sentido, né, a partir do conhecimento que a gente tinha dessa espécie de anfíbio. Então, esses 2 trabalhos foram a base teórica assim, para a gente selecionar essas hipóteses concorrentes. E a abordagem de hipótese concorrente ela é bem interessante no sentido de que você não tem uma hipótese de preferência, né? Você não tem uma hipótese só que você está testando e se ela não for corroborada, que você vai ficar magoado, né? Você não tem uma hipótese de pelúcia, né? Então, nós selecionamos 5 hipóteses, que estão aqui em cima, de 1 a 5, qualidade, sinal redundante, backup de eficácia, alteração de atenção e hipótese de contexto. Cada uma delas, basicamente, vai ter um conjunto específico de predições. Ou seja, à medida que a gente ia analisando os resultados dos nossos experimentos, a gente ia completando, colocando um certinho nessas predições, para, ao final, ver qual dessas 5 hipóteses teve mais suporte, né? Então, basicamente, o que a gente fez foi colocar essas hipóteses para brigar entre elas, né? Basicamente isso que essa abordagem múltipla hipótese assume. Isso foi um experimento, a gente fez experimento em campo para responder essa pergunta e testar essas hipóteses. E para isso nós criamos um RoboFrog, um robô. Nós não partimos para essa opção mais difícil de cara, de imediato, não foi a nossa primeira opção, mas as tentativas anteriores com estímulo de espelho, né, colocado na frente de um macho ou fêmea real, ou com moldes inanimados, ou apenas com playback, não tiveram muita eficácia, não foram eficientes. Então a gente se viu na obrigação assim de ir para uma abordagem um pouco mais complexa. E a verdade, coitado dos sapos, gente, veja bem. Namoraram um robô. A gente colocou um robô para invadir o território deles. E foram 3 etapas, né, da elaboração desse RoboFrog. A primeira foi uma confecção super artesanal, assim, utilizando silicones, né? A segunda etapa foi de programação dos sinais e de testes. Essas 2 etapas só foram possíveis devido à experiência do Dr. Maurício Belkis dos Santos e da ajuda dos minions dele, né? E, por fim, teve a arte final do modelo, né? Que se aquilo que eu e o Maurício fizemos na confecção e na programação era importante, o toque final, a arte final, foi o que de fato fez com que os machos e as fêmeas em campo fossem enganados, né? E quem fez isso foi um artista muito talentoso, o John. A partir disso, então, a gente pôde ir a campo, fazer testes e ajustes necessários. E, eventualmente, o modelo voltava para o John, porque ele, de um campo para o outro, ele exibia marcas de guerra, né? Então, o John teve que, algumas vezes, teve que fazer um retoque nas características do modelo. Nós ficamos bastante contentes, porque a gente saiu desse molde de silicone para o que vocês estão vendo aí embaixo, né? E agora eu vou mostrar para vocês o que é um macho real dessa espécie nos riachos, né? Ficou bastante contente com o resultado. Eu vou rodar agora aqui um vídeo rapidinho, só que eu acho que vocês não vão conseguir ouvir o áudio, tá? Vai mostrar um pouquinho desse robô em funcionamento em campo. Esse é o modelo, ele está emitindo um canto. Esse é um macho real, né, com uma marcação, aí o modelo de novo. E o que ele está fazendo aí é o sinal multimodal que a gente testou, tá?
que é o canto agressivo com esses movimentos dos pés chamados de toe flag. Muito bem. A partir disso, está tudo pronto para iniciar a nossa missão, né? Uma missão altamente tecnológica, como vocês vão ver essas imagens. Um investimento milionário nessa missão. E, como eu falei lá no início, os campos foram feitos no Parque do Turvo, e eu estava em São Paulo, né? Teve longas, cansativas, mas divertidas viagens. Pelo menos 2 viagens de Kombi, né? No conforto de uma Kombi de São Paulo ao Rio Grande do Sul, e do Parque do Turvo para Santa Maria, onde era uma outra base que eu utilizei lá na Casa dos Amigos de Santa Maria. Né? Sim, alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade, pessoal. Eu acompanhei essa Kombi pelo Facebook. Você acompanhou, então, as A famosa do professor Vinícius. E é o trabalho que vocês estavam fazendo, né, Vini? Parabéns, olha, muito legal. Alguém falou mais uma coisa? O que é? Eu falei, a famosa Kombi do professor Vinícius. Todo mundo conhece. Cara, certo. eu acho que vocês não são normais. Jesus, parabéns. Não. Eu estou encantada. Bem, foi um experimento, né? Na verdade foram 2, um para macho e um para fêmeas, então vou falar um pouquinho agora sobre o desenho experimental do primeiro, que foi feito com os machos. 38 machos foram marcados em campo, e esses machos eles foram expostos ao modelo, né, ao sapo robô, a 3 tipos de estímulos que o sapo robô emitia, isoladamente, né? Um deles era o canto agressivo, o outro estímulo era só aquele sinal visual, e o terceiro estímulo era o canto mais o sinal visual junto. O que é importante destacar aqui é que cada apresentação do robô para um macho teve 12 minutos. Tá? Os primeiros 4 minutos não acontecia nada, ou seja, o robô não estava fazendo nada, esse era um período que a gente chama de pré-controle. Dos 4 a 8 minutos, a gente tinha de fato o estímulo, o robô ele começava a fazer os estímulos, um desses 3, né? E depois, mais 4 minutos de controle pós. Tá? Então, cada indivíduo marcado foi exposto a pelo menos 2 desses 3 estímulos, tá? Mais de uma vez. Então, a gente colocava o sapo robô a 70 centímetros de distância do indivíduo focal, daquele indivíduo que foi marcado. É importante destacar aqui que esses machos são territoriais, então, mesmo no mês seguinte, eu conseguia encontrar o mesmo indivíduo no mesmo local. Eu sabia disso porque eles foram marcados, né, com código de cores ali na cintura. E tinha marcação, como vocês podem ver ali em B, uma marcação, umas fitinhas indicando o código desse macho para poder localizar o sítio onde ele estava, né? E esses 12 minutos foram filmados à distância. Vocês podem ver aqui à direita algumas situações em que eu me encontrei uma situação desconfortável que eu me encontrei várias vezes para não perder a filmagem, né? Então foram os 12 minutos gravados e analisados posteriormente. Vou voltar aqui para falar sobre a resposta dos machos que a gente considerou na análise. Ou seja, nesses 12 minutos de filmagem, para cada indivíduo, a gente considerou a quantidade de cantos que eles emitiram em resposta ao robô e a quantidade de sinais visuais que eles emitiram em resposta a esse robô. Certo? Bem, vamos para os resultados. Tá? A primeira pergunta que tinha naquela tabelona lá era a seguinte: cada sinal, o acústico e o visual, sozinho, é necessário ou suficiente para gerar uma resposta? A gente consegue responder isso comparando aquele período de estímulo, os 4 minutos de estímulo, com a resposta dos indivíduos nos períodos controles. Tá?
Eu vou chamar a atenção para vocês aqui das cores, e isso vai ser importante para todos os resultados que foram apresentados na sequência. Em preto, as barrinhas pretas indicam as respostas dos indivíduos para o estímulo visual do robô. Tá? A resposta dos estímulos para o robô que está só fazendo sinal visual. Em azul, as barras azuis indicam a resposta dos machos para o sinal acústico do robô, tá? Para quando o robô está emitindo cantos. E em vermelho, é a resposta dos machos para o estímulo multimodal do robô, que é quando o robô estava emitindo o sinal acústico e visual junto. Bem, se nós olharmos esse gráfico aqui, esse de cima, que tem a resposta de canto dos machos, a gente consegue ver que o sinal acústico ele foi suficiente para gerar uma resposta, que também é necessário, porque quando o sinal acústico não está presente no estímulo do robô, não existe uma resposta que difere dos controles. Isso está visível aqui nessas barrinhas pretas, né, em que a gente vê que só o sinal visual não gerou uma resposta diferente dos controles. Então, com isso, a gente conclui que o sinal acústico ele é suficiente e necessário para gerar uma resposta, mas que o sinal visual não. Mas o mesmo padrão se vê no gráfico de baixo, em que mostra a frequência de resposta de sinais visuais dos sapos. De novo, aqui, para o estímulo visual, o estímulo visual não foi suficiente para gerar uma resposta, mas o estímulo acústico, o sinal acústico foi. Bem, aqui eu mostro para vocês algumas respostas. Esse é um macho que está respondendo para o robô. Percebam que o saco vocal está inflando, então ele está vocalizando. Ele está fazendo chutes, né? Isso é um sinal visual agressivo. E agora ele vai fazer um tchauzinho, também é um sinal visual. Tá? Mais um vídeo para exemplificar uma resposta. Vocês precisam olhar aqui no canto inferior esquerdo. Tá? Tem um indivíduo aqui que está fazendo um sinal visual com a mão, com o braço direito. Tá? Para o robô que está aqui do lado direito. Bem, então, esse tipo de resposta só ocorreu quando o estímulo acústico estava sendo emitido pelo robô. Tá? Quando não existia estímulo acústico, nenhum tipo de resposta foi significativa. Outra pergunta importante para a gente ir preenchendo aquela tabelinha de hipóteses, né, de predições das hipóteses, a resposta para o sinal acústico, para o sinal visual, foi redundante ou não? Ou seja, elas são iguais ou não? Bem, se o sinal visual não gerou uma resposta, o sinal acústico gerou, né? Quer dizer que a resposta para A e para B foi não redundante. E, por fim, como que a gente pode chamar, qual é a categoria da resposta esperada para o sinal multimodal? Bem, agora vamos então olhar para as barrinhas vermelhas. Em primeiro lugar, para o gráfico de cima. A gente tem aqui a primeira barrinha do período controle pré, com uma resposta bem baixa, né? Cerca de 20, menos de 20 notas agressivas. Quando o estímulo visual ele é apresentado, emitido pelo modelo, a resposta sobe muito, né? Essa segunda barrinha vermelha aqui, sobe pra caramba. E quando o modelo para e a gente já está no período controle pós, a resposta diminui, ela baixa essa terceira barrinha, só que ela não chega no mesmo nível que o indivíduo estava lá no começo. Isso quer dizer o quê? Que o sinal multimodal ele gera uma resposta mais prolongada, porque não foi o controle pós não foi suficiente para o indivíduo voltar para um estado que ele estava no controle pré. Isso quer dizer o quê, então? O sinal multimodal ele modula a resposta do receptor. Então, a categoria esperada de resposta para A mais V, para o sinal multimodal, chama-se modulação. Só que aqui é interessante destacar que, para isso acontecer, o sinal visual é necessário. Né? Para a modulação ocorrer, o sinal visual ele é necessário.
será que os sinais, eles covariam, ou seja, eles indicam alguma coisa da qualidade do indivíduo que está respondendo para o modelo? Né? Nós medimos duas coisas, um índice de condição do indivíduo, que é como se indicasse o estado de saúde dele, né? Como se fosse um indicativo de saúde desse indivíduo, e também medimos o tamanho, né? Só que quando a gente cruzou a quantidade de sinais emitidos com essas características de qualidade, não houve relação nenhuma. Ou seja, a gente não vê nenhum indício de que a quantidade de cantos que o indivíduo está emitindo em resposta ao modelo indica a condição corpórea dele, ou indica o tamanho corpóreo dele, né? Então, quer dizer que não houve nenhuma relação entre a qualidade do indivíduo com a sinalização dele. Enfim, uma última pergunta será que a probabilidade de resposta do indivíduo, né, do macho focal ali, ela é influenciada por condições ambientais, como luminosidade do ambiente ou ruído do ambiente? E a primeira resposta parece que sim. Vamos olhar esse primeiro gráfico aqui da esquerda, que mostra a probabilidade de resposta, que vai de 0 a 1, né, ou seja, o indivíduo respondeu ou não respondeu, ao longo de um gradiente de luminosidade. Tá? A gente percebe aqui que quanto maior a luminosidade do ambiente, maior a probabilidade de resposta do indivíduo para o estímulo visual, tá? Que é a linha preta. Ou seja, esse efeito apareceu apenas em resposta ao estímulo visual do robô. Já em relação à probabilidade de resposta ao longo de um gradiente de ruído, parece existir também algum efeito. Eu digo parece porque foi marginalmente significativo, tá? Mas é indicativo de que existe sim esse efeito. A probabilidade de resposta ao sinal multimodal do robô diminui ao longo do gradiente de ruído. Só que para a última resposta, que é assim para a última pergunta, que é uma das mais importantes para responder uma das hipóteses que nós testamos, será que a probabilidade de resposta ela é sempre maior em resposta ao sinal multimodal? Ou seja, será que o sinal multimodal ele gera uma resposta maior sempre ao longo do gradiente de variação ambiental? Se isso fosse o caso, nós veríamos aqui a linha, né, a reta vermelha, sempre acima das outras, sempre acima da linha azul ou da preta, né? Porque a reta vermelha está indicando a resposta para o sinal multimodal. Então, claramente não. A probabilidade de resposta ao longo do gradiente de variação no ambiente não está sendo maior para o sinal multimodal. Bem, com isso, nós fomos preenchendo essa tabela, né, dando mais ou menos suporte para algumas hipóteses, e agora sim a gente pode tentar interpretar esses resultados no contexto de uma hipótese específica. E, para ser redundante aqui, o nome dessa hipótese é contexto mesmo, né? Vamos falar um pouco sobre ela agora. Então, quer dizer o quê? Isso quer dizer que o sinal multimodal que nós testamos está dando um contexto, ele tem função de contexto, né? Mas como assim? Isso quer dizer que a presença de um sinal visual fornece um contexto para que o receptor interprete e responda para o sinal acústico. Isso quer dizer o quê? Que ao adicionar os toy flags, aqueles movimentos, ele está dando um contexto para o receptor interpretar o canto. Tá? Mas como que isso acontece, será? Imaginem que vocês são um macho de Crossodactylus schmidt agora e vocês estão vendo um sinal visual. Tá? Tem um rival na sua frente que está fazendo sinal visual, está fazendo toy flag lá. Nós vimos que o toy flag não gerou resposta, né? Então, você, como um macho de Crossodactylus schmidt, não vai dar atenção a isso, né? O sinal visual sozinho não está me dizendo nada. Agora, você está recebendo um sinal acústico do seu rival.
ele está cantando, emitindo um canto agressivo para você, ou você já esboça uma resposta, né? Você já responde, né? Porque isso está indicando alguma coisa, está indicando um contexto. Só que quando o indivíduo que está sinalizando ele adiciona os toy flags, né, junto com o canto, ele está dando um outro contexto para a emissão do canto, né? E nós estamos interpretando que o indivíduo que está adicionando o toy flag está dando um contexto de maior agressividade. Tá? Então, com isso, nós levantamos evidências, né, suportes para a hipótese de contexto, e as evidências foram de cabo a rabo, né? Todas as predições da hipótese de contexto foram corroboradas, né? Então, o sinal multimodal que nós testamos tem a função de contexto nesse sistema, nessa espécie. Certo, e quanto às fêmeas, né? Eu falei que a gente fez experimentos com fêmeas também. A gente, como eu falei antes, né, que a comunicação nunca é perfeita, né? Isso quer dizer o quê? Que sinais de diferentes modalidades, acústico, visual e multimodal, vão diferir em conspicuidade também. Alguns são mais visíveis, outros não, né? E se esses sinais de diferentes modalidades têm diferentes propriedades de conspicuidade, a resposta a eles, a probabilidade de resposta a eles, também deve diferir. Porque eu estou vendo alguns com mais frequência do que outros. Né? E em relação às fêmeas, a gente sabe que existe uma grande variação na condição corpórea delas. Né? Retomando aqui o fato de que condição corpórea a gente entende como uma medida de saúde geral do indivíduo, né? Sim? Não? Ok. E esse sistema, essa espécie, tem o que a gente chama de poliginia por defesa de recursos. Os machos estão defendendo territórios que têm recursos para acessar as fêmeas. Né? Então, nesses sistemas de poliginia por defesa de recursos, é muito comum que as fêmeas tenham oportunidade de avaliar múltiplos machos. Tá? Só que se a condição corpórea das fêmeas varia, isso quer dizer que elas vão ter recursos distintos, diferentes para gastar em avaliação de machos. Né? Vamos pensar no seguinte, uma fêmea que está numa excelente condição corpórea, cheia de energia, muito provavelmente ela vai ser mais seletiva na escolha, ou seja, ela tem mais recurso energético para avaliar mais de um macho, né? Então ela vai ser mais seletiva. Possivelmente ela não vai responder ou aceitar o primeiro macho que ela vai avaliar. Né? Agora, para uma fêmea que está numa condição corpórea mais ruim, com menos energia, menos reserva energética para fazer a avaliação de parceiro, ela muito provavelmente vai ser menos seletiva. Né? Então essa fêmea teoricamente teria uma probabilidade de aceitar primeiro, de responder ao primeiro macho. Então, com isso, nós testamos as hipóteses relacionadas às seguintes perguntas. Os diferentes sinais, né, acústico, visual e multimodal, geram uma resposta nas fêmeas? Se esses sinais de diferentes modalidades têm conspicuidades diferentes, a gente espera que a probabilidade de resposta esteja relacionada com o nível de conspicuidade desses sinais. Né? Vocês viram que o toy flag é um sinal bem sutil. Né? Então, pensando nisso, nós pensamos que a conspicuidade para ele é menor. Então, a probabilidade de resposta para ele seria baixa. Já o sinal acústico, ele é conspícuo, né? Só que ele pode ser afetado pelo ruído do ambiente. Então, ele teria uma probabilidade de resposta intermediária das fêmeas. E o sinal multimodal, por fim, é aquele mais conspícuo, mais chamativo, né? Porque ele tem os dois componentes. Então, nesse sentido, nós esperamos uma probabilidade de resposta maior. Já em relação à condição corpórea, nossa segunda pergunta foi: a condição corpórea afeta a probabilidade de resposta?
Se nós vemos que a condição da fêmea está relacionada com o quanto ela vai investir em avaliação de macho, ou seja, responder aos machos, a gente pode esperar que, à medida que a condição da fêmea aumenta, a resposta diminua, né? Porque fêmeas em condição melhor se tornam mais seletivas. E em relação ao ruído ambiente, nós hipotetizamos que haveria, sim, efeito do ruído. E aqui eu preciso chamar a atenção para o fato de que, nesse gráfico, o ruído ele está decrescendo, tá? Aqui no eixo X, está decrescendo, indo da esquerda para a direita, porque é uma relação sinal-ruído. Então, nós esperamos que, dado que o sinal visual ele não é afetado por ruído, né, porque ele é visual, a probabilidade de resposta dele não seria afetada ao longo de um gradiente de variação de ruído, seria a mesma, né? O sinal acústico teria um efeito do ruído, né? O sinal multimodal também teria um efeito, só que a probabilidade de resposta ao sinal multimodal seria maior ao longo do gradiente de variação de ruído, porque o sinal visual multimodal ele é mais conspícuo, certo? O desenho experimental eu não vou me deter muito, porque ele foi muito parecido. A única diferença aqui é que a gente adicionou um outro canto no estímulo acústico, porque é um canto que é utilizado na interação com fêmeas. Para a nossa primeira pergunta, os sinais geram resposta? Sim, nós vimos que os sinais que a gente chamou de mais conspícuos geram uma probabilidade maior, né? Tanto em relação à resposta acústica das fêmeas, ou seja, a probabilidade da fêmea emitir um canto de corte de volta para o macho, quanto na probabilidade dela emitir um sinal visual ou se mover na direção do modelo. A probabilidade sempre foi maior para o estímulo multimodal, menor para o visual, intermediária para o estímulo acústico, né? Retomando a nossa hipótese, foi exatamente o que a gente hipotetizou, né? Então, é raro, isso é raro acontecer em experimento. Nós corroboramos a hipótese totalmente. A segunda pergunta era aquela relacionada à condição corpórea, né? Que nós hipotetizamos que se a condição da fêmea melhora, ela se torna mais seletiva e a probabilidade de resposta dela vai ser menor, né? Ou seja, porque ela possivelmente não vai responder para o primeiro sinal que ela recebe, né? Para o primeiro indivíduo que ela vê. Nós vimos aqui que esse efeito ocorreu, só que apenas em resposta ao sinal multimodal. Ou seja, a probabilidade de resposta das fêmeas, seja a resposta visual ou acústica, só diminuiu em relação à condição corpórea delas para o estímulo multimodal do robô. Ou seja, nós esperávamos isso para todos os sinais, né? Só que só ocorreu em relação ao estímulo multimodal. Então, parcialmente corroborada. Por que será que só ocorreu essa resposta essa relação, né, entre probabilidade de resposta e condição da fêmea? Por que será que esse padrão só apareceu em relação ao sinal multimodal? Bem, nós vimos no primeiro experimento que possivelmente o sinal multimodal está dando um contexto de maior agressividade para outros machos, né? E se nós assumirmos isso como fato, né, se o sinal multimodal ele indica uma maior agressividade, uma fêmea que está lá de lado vendo isso, que ela também pode estar entendendo que esse macho ele está investindo mais em defesa de recursos, defesa do território, né? Então, talvez para as fêmeas responderem ao sinal multimodal de forma mais frequente, né, possa ser porque elas recebem benefícios diretos de responder ao sinal multimodal, se o sinal multimodal for emitido por machos que têm uma maior capacidade de defender território. O que eu estou chamando de benefícios diretos? Por exemplo, ao responder para o sinal multimodal, essas fêmeas podem estar respondendo
para machos que possuem um território que tem melhores sítios de oviposição, né? Uma outra possibilidade, isso vem de uma hipótese chamada de filosexis, né, da seleção sexual. Se o sinal multimodal ele indica que um indivíduo é mais atraente, isso também é possível, né, porque as fêmeas responderam uma frequência maior para o sinal multimodal, pode ser que os machos que estão emitindo sinal multimodal também, por algum motivo, sejam vistos como mais atraentes para as fêmeas. Então, elas podem estar respondendo porque se indivíduos que emitem sinais multimodais são mais atraentes, e nisso existir um componente genético, né, reproduzir com esses indivíduos faz com que as fêmeas colham benefícios indiretos. Quais seriam esses benefícios indiretos, em termos de sucesso reprodutivo, né? Seria ter, com esses machos, filhos sexys, que, por sua vez, também teriam uma maior probabilidade de atrair fêmeas e dessa forma, aumentar o sucesso reprodutivo, né, da fêmea. Então, são duas possibilidades que podem responder porque essa resposta, esse padrão ocorreu só em relação ao sinal multimodal. As perguntas em aberto para outros experimentos, né? E, por fim, em relação à nossa última pergunta, se o ruído de fundo afeta a probabilidade de resposta das fêmeas, isso ocorreu, né, em relação ao sinal visual e ao sinal multimodal, só que é diferente do que a gente hipotetizou, né? Porque vocês devem lembrar que eu mencionei lá que nós esperávamos uma resposta plana, né? Uma probabilidade de resposta igual ao longo do gradiente de ruído para o sinal visual, né? Porque o sinal visual não estaria sendo afetado pelo ruído ambiente. Só que o que nós vemos aqui é que quando as fêmeas estão recebendo apenas o sinal visual do robô, à medida que o ruído ambiente diminui, a resposta aumenta, né? Isso parece não fazer sentido, né? Por que quando o ruído do ambiente está diminuindo, eu estou respondendo a probabilidade de responder ao que eu estou vendo é maior, né? Se o ruído não está atrapalhando o que eu estou vendo, né? Uma possibilidade para isso, que também vai ser uma questão em aberto, é que o que pode estar acontecendo aqui a gente chama de efeito de supressão sensorial, que é o quê? É um fenômeno em que o estímulo de uma modalidade, por exemplo, o estímulo acústico do ruído ambiente, suprime a percepção de um sinal de outra modalidade, suprime a percepção do sinal visual do robô, né? Talvez você esteja se perguntando, isso faz sentido? Eu acho que faz, porque é conhecido em mamíferos já esse fenômeno, para aves, para répteis, e é basicamente o que acontece com a gente quando a gente está dirigindo num local desconhecido, com o volume do rádio alto, e a gente quer prestar atenção, né, prestar mais atenção assim nas indicações do endereço, nos sinais de trânsito. O que a gente faz? A gente baixa o volume, né? Porque o volume estaria suprimindo a nossa percepção para os estímulos visuais que a gente quer, que a gente está buscando, né, que a gente está interessado. Aconteceu comigo várias vezes no metrô em São Paulo, em que eu me via perdido no meio das estações, com fone de ouvido para encontrar a saída, tirar o fone de ouvido para poder prestar melhor atenção nos estímulos visuais. Então, esse que pode estar explicando esse padrão esquisito, e isso é uma coisa bem interessante. Eu achei que isso fosse da idade. Que bom. Fosse o quê? Da idade? Problema da idade. Olha, pode ser, hein? Pode existir. Um efeito da idade na capacidade de... isso acontece em humanos, né? O efeito visual, ou melhor, a nossa acuidade visual se torna pior ao longo da vida. Isso é mais um ponto interessante. Sim?
O professor, mas esse seria talvez o único motivo para essa... Caramba, como pode ser? Suprir o sinal visual. O ruído, ele seria o único motivo, assim? Então, eu estou interpretando que essa supressão está ocorrendo por causa do ruído, porque foi o padrão que a gente encontrou, né? A gente consegue ver nesse gráfico aqui, que à medida que o ruído diminui, né, ele está diminuindo para a direita aqui, a resposta aumenta. Então, são os meus próprios dados que estão mostrando isso, né? Estão, melhor, sugerindo isso, né? Por isso que eu trouxe esse motivo, né, do ruído. Só que pode ter outros fatores, sim, como a Fernanda falou, a própria idade do indivíduo. Se a idade gera um efeito, né, na visão, também pode explicar. Pode ser mais uma coisa. Eu li uma vez um artigo, Vini, que falava sobre isso em relação a aves, né, que tinha essa relação e que por isso que eu falei na brincadeira, né, mas que uma das hipóteses é essa, que era a idade do indivíduo podia influenciar, eu não lembro qual é a espécie de ave agora, podia influenciar, sim, nessa comunicação. Sim, a idade tem relação com bastante coisas na seleção sexual, com bastante medidas de sucesso reprodutivo. Em muitos experimentos, a idade é levada em conta, justamente para controlar esse efeito, né? Só que isso é mais fácil de fazer com organismos que você consegue criar em laboratório, né? Mais fácil de controlar quando você está estudando, por exemplo, insetos, grilos, moscas. Você tem a medida de idade do indivíduo, né? Então você controla esse fator. Mas sim, é extremamente um fator da história de vida do organismo que é extremamente relevante e está associado a muita coisa. Então, agora eu só quero deixar uma mensagem para levar para casa e que nem tem muito a ver com os experimentos que eu fiz, mas é mais no contexto geral, né? De fazer aquela defesa do óculos da ciência como forma de ver o mundo, né? Porque eu acho que a ciência é uma forma, tem um poder transformador na nossa visão de mundo e que, à medida que nos permite entender coisas, como eu demonstrei com os meus exemplos de estudos recentes, no final vai nos catapultar, né, para aquele estado de desconhecimento inicial, e isso é super positivo. Então, espero que eu tenha conseguido demonstrar que eu fiz essa jornada, né? Saí daquela pergunta, gerei conhecimento, descobri algumas coisas, interpretei algumas coisas, só que disso surgiram várias outras perguntas, né? Então eu voltei para aquele estado inicial de desconhecimento, de ignorância de novo. E isso é extremamente positivo. Era essa a mensagem que eu queria trazer. Obrigado pela atenção, participação. Deixo aqui meu contato.